Eu encontrei esse livro no sebo e comecei a ler ele. E às vezes quando a gente inicia nessa caminhada, né, nossa de iniciático, de espiritualidade, aí você já não tem muito mais um norte, né? Assim você muda. Eu não parei muito de ir na igreja, não faz tanto sentido para mim mais. Às vezes eu vou, mas por gratidão, por saber que lá foi a minha maior fonte de aprendizado e que me trouxe até aqui, né? Por conhecimentos. Então aí eu resolvi pegar e ler para vocês, para dar um norte, para transformar a vida de vocês, assim como transformou a minha vida. Hoje, olha que lugar maravilhoso que eu tô. Sempre venho aqui, na verdade, mas hoje estar aqui, escutar esse barulho desse mar, ver esse lugar, me conecta muito grande. Pôr o pé no chão, sentir o pé na areia, muda, né? Transforma. Então vou deixar lá para vocês, vou ler A Alquimia da Oração. Tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. É preciso saber orar. Nós, seres humanos, pouco sabemos sobre os mistérios do universo, sobre seus poderes, suas harmonias. Pouco sabemos a respeito das forças em circulação das profundezas de nós mesmos, das forças ao nosso redor, somente a Terra ou na vastidão do infinito. Mas já se descobriu com base científica que fenômenos extraordinários transcendem os limites do funcionamento da matéria. Está provado que existe, entre o homem e o universo, outras relações além daqueles estabelecidas pelos sentidos habituais. Uma pessoa inteligente, plenamente amadurecida, que se propunha a observar o perfeito funcionamento e a harmonia do cosmos, com suas leis absolutas, irredutíveis e imutáveis, há de concluir pela existência de uma inteligência infinita, de uma força superior, que chamamos de Deus. Não aquele Deus que aprendemos na infância, aquele ser antropomorfo, com forma humana e com os mesmos defeitos, que distribui a punição e a justiça, apavorando as pessoas, mas aquela força misteriosa presente no mundo invisível de todas as coisas. A energia misteriosa está presente em maior ou menor grau, em toda forma de vida animada ou inanimada, o que implica que o universo inteiro está repleto de infinitas vibrações ou dimensões dessa força superior. Para onde quer que olhemos, vemos esta força germinante. O ímpeto criador do mundo, que São Tomás de Aquino chamou de actus purus, ou atividade pura. Filósofos como Nietzsche e Copenhagen diziam que atrás da matéria está a vontade, ou seja, existe uma vontade atrás de cada coisa material. É esta vontade que chamamos de Deus. Universo, cosmo. Cornelius Agrippa, o mais conhecido e influente dos magos eruditos da sua época, dizia: tudo que existe, seja animal, vegetal ou mineral, possui uma alma, um aspecto incorpóreo que forma parte da alma do mundo, a qual, por sua vez, é parte de um todo maior, Deus. Assim podemos dizer que uma parte dessa energia cósmica, essa inteligência infinita, habita todas as consciências, aquilo que identificamos como eu. Aqui, né, entra a parte que eu gostaria de comentar do livro, que
A física, né? A física quântica fala que a espiritualidade em geral fala que tudo é Deus. Inclusive foi encontrado, né, no Santo Sudário o DNA de Deus em tudo que existe, seja na madeira, na água, H2O, e nos seres humanos, no nosso DNA, tudo tem o DNA de Deus. Tudo é Deus agindo, tudo tem consciência e todos nós formamos o todo, o universo, os cosmos, né? Continuando o livro na página 11, dentro de nós na verdade, a manifestação de uma inteligência divina. Parece um sexto sentido, um recurso que nos foi dado pelo próprio Deus, para que possamos recorrer a ele em situações de emergência. O equilíbrio através da oração. A natureza de todas as coisas, incluindo o organismo humano, é tal que existe uma tendência natural para se retornar a um estado de equilíbrio. Quando se está desequilibrado, todas as funções orgânicas do nosso corpo e de todos os seres viventes tendem para a normalidade, procurando se renovar. É um processo natural que ocorre ao longo da vida, pois tudo é vivo neste mundo e tudo se renova sem cessar. Mas existem situações em que esse equilíbrio torna-se insustentável. Neste momento ou nesta oportunidade, precisamos recorrer àquela centelha divina que habita dentro de nós e empregar todos os recursos para reunir e liberar mais energia. A energia misteriosa, presente no mundo invisível de todas as coisas. Todas as organizações religiosas ao longo da história recomendaram aos seus fiéis que, para alcançar seus objetivos, deveriam ter muita fé e, efetivamente, fenômenos extraordinários têm ocorrido com frequência em muitos lugares deste planeta. Nem precisamos ir muito longe para verificar isso. Quando transitamos pelas ruas dos bairros residenciais nas cidades, deparamos frequentemente com faixas onde se lê: agradeço a divindade tal pela graça alcançada. Sabemos perfeitamente tudo o que se deve pensar das coincidências. Porém, contudo, o que a consciência já descobriu, é necessário ultrapassar a noção de coincidência e ousar atingir uma interpretação. Milagres como aqueles clinicamente comprovados que aconteceram e acontecem no Santuário Mariano de Lourdes, na França, ocorreram com frequência em todas as religiões e em todas as partes do mundo. Kenneth Lee Waldward, em seu livro The Book of Miracles, nos conta alguns casos interessantes. Bernadette Mackenzie, uma menina de 12 anos de idade na Filadélfia, sofria de uma doença na coluna vertebral que causava dores constantes. Já havia uma década que não conseguia ficar de pé. Mesmo depois de 3 cirurgias, as freiras da sua escola começaram a fazer uma série de preces pedindo a intercessão da fundadora Madre Francisca de Sales Aviad, que, depois de morta, passou a ser considerada santa. No 4º dia, Bernadette ajoelhou-se no lado da cama, dizendo a Deus que, se era aquele o seu destino, ela já se conformaria, mas queria um sinal. Se pudesse voltar a andar, implorou que sua canção favorita tocasse no rádio em seguida. E tocou. Bernadette levantou-se de um salto. Os sintomas haviam desaparecido, coisa que, segundo os médicos, é inexplicável.
Em maio de 1999, Tyler Clarensal, um garoto de 15 anos, caminhou com dificuldade até o altar da Igreja da Assembleia de Deus de Parkcrest, em Springfield, em busca de cura. A cirurgia para corrigir as articulações mal formadas de seus joelhos deixaram-lhe inchadas e dores e atrozes. 40 outros adolescentes pentecostais o rodearam e começaram a rezar. Aos poucos, toda a congregação juntou-se a ele num brado de orações. Cerca de 45 minutos depois, se fez silêncio. Tyler se levantou, trêmulo, e em seguida se ajoelhou. Coisa que não era capaz de fazer havia anos. Nos dias de hoje, consegue correr. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que ficavam curadas, disse Tyler, e achava isso muito legal, mas não tinha certeza até acontecer comigo. Em 1992, a mãe de Shoshana Levin recebeu o diagnóstico de um câncer em estágio terminal no estômago. Shoshana foi ao gabinete do rabino Menachem Mendel Schweitzer com uma carta solicitando uma bênção. Disseram-lhe que voltasse naquela tarde e, enquanto isso, pedisse aos parentes que colocassem pergaminhos com escritos do Deuteronômio nos banquetes das portas, praticassem boas ações e acendessem as velas do Shabat. Assim fizeram, e a bênção foi concedida. 3 dias depois, uma biópsia revelou que o câncer desaparecera. No Santuário de Lourdes, de todos os casos apresentados como curas milagrosas, até há pouco tempo, pelo menos 66 foram confirmados pelo Conselho Médico da instituição. Qual a conclusão que se chega? Se existem milagres comprovados pela ciência, não há como negar que cada um de nós, da família dos humanos, que são todos iguais, tem uma capacidade, este poder, o poder de operar milagres. Jesus declarou: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11:23. A oração torna possível o impossível. Página 17. É preciso destacar, porém, que numerosas são as pessoas que consomem boa parte do seu tempo orando, pedindo ou suplicando, sem nenhum resultado. Por quê? O que acontece com essas pessoas? A resposta é simples, porque é preciso saber orar. O homem inventou muitas coisas, descobriu tantas outras, criou numerosos acessórios para o seu conforto e bem-estar, mas despreza aspectos existenciais relativos à sua existência. Os tempos modernos nos colocaram numa condição em que estamos atravessando a maior parte de nossas vidas com a mente ocupada com assuntos que não têm grande importância para a nossa própria existência. Estamos todos excessivamente voltados para o mundo exterior, para fora de nós mesmos. Tão deslumbrados estamos com a evolução científica e tecnológica dos últimos tempos, que desprezamos os verdadeiros valores do conhecimento e dos meios de utilização de nossas próprias energias. É bem verdade que nós, seres humanos, com tudo o que a ciência conseguiu descobrir, sempre encontramos enigmas e mistérios em nossas vidas. Mas é necessário tentar entender
o que nos é possível e desenvolver confiança naquilo que não entendemos. Se procurarmos analisar todos os fenômenos milagrosos ocorridos através dos tempos, descobriremos que, em todas as situações e em todos os lugares onde se realizam milagres, o indivíduo objeto do fenômeno, aquele que recebeu a graça ou o prodígio, foi tomado de repente por uma emoção muito forte, que lhe possibilitou realizar tarefas além da sua capacidade. Observe-se com atenção esta frase, uma emoção muito forte. A literatura especializada está cheia de relatos dessa natureza, e dentre eles relacionamos um episódio muito interessante. Uma mulher normal, pesando menos de 50 quilos, trocava o pneu de uma caminhonete quando o macaco que sustentava o veículo escorregou e este caiu sobre o seu filho, que havia entrado debaixo do carro sem que ela visse. Não se sabe de onde lhe surgiu tanta energia de repente, mas a mulher foi capaz de levantar a caminhonete que pesava toneladas para salvar a criança. Podemos imaginar a emoção que ela sentiu naquele momento. O próprio Jesus emocionava-se cada vez que tinha que realizar um milagre. Vejamos algumas narrativas bíblicas. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levantou um defunto. Eis que levaram um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. Lucas, capítulo 7. Em Mateus 14:14 pode-se ler: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Os exemplos são muitos, citamos apenas 2, mas a Bíblia está cheia de relatos desta natureza. O que isso revela? Que em cada ser humano existe realmente uma energia misteriosa capaz de realizar prodígios maravilhosos. Mas essa energia encontra-se em um estado latente, isto é, oculta, não aparente. Para acessá-la, torna-se necessário saber empregar os recursos que dispomos. Quais são esses recursos? A chave do segredo da oração, então, é pesquisas realizadas ao longo de muitos anos nos revela que o único recurso de que dispomos por enquanto é a fé carregada de amor e emoção, ou seja, acreditar sem duvidar, com um pensamento carregado de amor e emoção. É a chave do segredo do poder da oração, de toda magia e de todo o que se faz nesse campo através dos tempos até os dias de hoje. Muitas vezes dizemos que temos fé, mas essa fé só tem valor se estiver carregada de amor e emoção. Sem esses sentimentos, a fé não tem valor e a magia não tem poder nenhum. Por isso, repetimos: a emoção é a chave do segredo para que se possa acessar a energia misteriosa que existe dentro de cada um de nós. Eu vou abrir um parênteses aqui para deixar o meu comentário, né? O comentário. A emoção é o segredo. O próprio já fala, né? A emoção é o sentir. Sentir é o segredo. Ele fala, sempre ele fala. Então, deixo aqui esse parênteses. A emoção, o amor, a fé, que ultrapassa todas as barreiras. Continuando a leitura,
Mas o que é emoção? Bem, de acordo com a psicologia, emoção é um estado sentimental em que a pessoa ou o indivíduo tem seu organismo excitado de alguma maneira. Há diversos tipos de emoção: medo, ódio, alegria, tristeza, felicidade, remorso, admiração, culpa, vergonha, amor, saudade, etc. Em nosso caso, o que mais nos interessa é remorso, alegria, felicidade, tristeza, saudade e amor. Sobretudo os últimos 4 itens: alegria, felicidade, tristeza, felicidade, tristeza e amor. Ainda segundo a psicologia, toda emoção é um sentimento que pode levar a uma ação. No entanto, o que estamos querendo fazer compreender aqui é que ainda não está suficientemente escrito nos livros. É que a emoção é a chave do segredo para que se possa acessar a energia misteriosa que existe dentro de cada um de nós. Acredite, isto é verdade. Muitos médicos e psicólogos já aceitam esta realidade. Vejamos, por exemplo, o que diz um renomado professor de psicologia clínica e social na Universidade de São Paulo, USP, referindo-se à cura pela fé. A fé é um potente padrão de pensamento, e digo isso do ponto de vista científico, que atinge a cura. Quando integrada à emoção, ela possui um poder de mobilização do sistema neuroendócrino muito grande, às vezes muito mais potente do que um medicamento. Nesta declaração específica, o professor referiu-se ao pensamento carregado de emoção, de um indivíduo dirigindo-se a ele próprio, projetando aquele pensamento carregado de emoção em seu próprio corpo. No entanto, podemos assegurar que tem muito mais coisa, que há muito mais que isso, pois, como disse Shakespeare, há no céu e na terra bem mais coisas do que sonhou jamais nossa filosofia. Daí nos vem então a pergunta: como empregar isso nosso potencial nas situações difíceis da vida? Como aproveitar essa energia misteriosa em nosso cotidiano?